مكتوب يلا مرحبا اسمي بسمة أريالا كيف الحال؟ صباح الخير bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, good morning, bom dia. Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2021, sintam-se cumprimentados. A palavra está em Juízes, capítulo 11, versículo 1 em diante. O título diz: Jefité livra os israelitas. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. Glória a Deus. Deus é bom, perfeito, majestoso, glorioso, fiel, tremendo. Ele é grande, Ele é Senhor, único, digno de ser adorado, glorificado entre as nações. Só o Senhor é Deus, não outro, só Deus é o Senhor. Aleluia. A bispa Ingrid pregou muito bem, falou muito bem sobre a história de Jefité. Fica pouco, mínimo do mínimo, para eu falar sobre o mesmo. Só para deixar bem claro, ela já mencionou lá, Jefité quer dizer Deus abre. Deus abre verdadeiramente. Deus abre passagem, Deus abre caminho, é assim que Deus faz. E eu já trouxe para vocês, certa feita aqui, a história de Jefité. Mas aprove mais uma vez contá-la. Talvez a tua história não se pareça com a de Jefité, ou tampouco com a de José. Mas eu quero falar para ti que a minha história, ela se parece com a história de Jefité. A história de Jefité, ele foi lançado, jogado, escorraçado pelos irmãos, porque era filho de uma prostituta. Os irmãos disseram: pai está morto, ele deveria agora, Jefité, tomar a vez, fazer a vez, ter responsabilidades de tomar conta daquela casa, mas os irmãos disseram: não herdarás conosco, vaza, chispa, rala peito, mete o pé, não te queremos aqui. E agora Jefité vai para uma terra de homens levianos. Ele vai para Tobi. E aí você vai dizer assim mesmo: Isa, o que seria Tobi nos dias de hoje? Terra de Tobi nos dias de hoje, Jefité ele foi se envolver, ele se juntou, colocar como nos dias de hoje, ele foi se juntar com traficantes, com assassinos e com ladrões. Se fosse nos dias de hoje. Lá atrás, com trombadinhas, né? Com ladrões, dessa forma. E aqueles homens se juntaram com ele, ele virou líder daqueles homens. Só que Deus, ele jamais vai permitir que a injustiça ela prevaleça, que ela avance. Aqueles homens estavam do lado errado da lei. Mas no meio daqueles homens tinha um homem que estava liderando, que servia, que temia, que fazia o querer e a vontade do Senhor, que era valente e valoroso. E aqueles homens prestavam atenção em Jefité e muitas das vezes atentavam para o que ele falava e o seguiam. Tanto é que Jefité os liderava. E aí Deus faz assim. Deus levantou um inimigo lá na terra de Israel, os amonitas, e souberam que Jefité era agora um líder. Jefité não era mais aquele coitadinho, aquele que foi escorraçado, pisado, aquele que estava por baixo, mas sim agora aquele que estava por cima. Jefité, ele deu a volta por cima.
aquele que foi pisado pelos irmãos, humilhado pelos irmãos, maltratado pelos irmãos, seriam os mesmos que teriam que ir agora até onde? Na terra de Tobi. Sabe por quê? Para pedir socorro, porque sabia que por mais que aqueles homens estivessem num erro no mundo do crime, sabia que eles eram valentes e valorosos e estavam lutando ao lado de um homem que temia e fazia o querer a vontade do Senhor. E eles estavam sendo reconhecidos, tanto é que o nome deles era divulgado, soprava-se o nome deles e ia. Jefité e os seus homens, Jefité e os seus homens, Jefité e os seus homens levianos lutam guerras e as vencem. E os irmãos disseram: nossa, nós chutamos ele, nós maltratamos ele, mas agora nós temos um inimigo aqui. Precisamos ir até Tobi, pedir para Jefité para ele lutar as nossas pelejas, as nossas batalhas. Eles vão ter que ir lá. Aí os irmãos chegam e pedem para Jefité lutar. E Jefité diz: ué, agora vocês passam por perrengue, por aperto, estão desesperados e agora vêm até mim? Não sou eu um cão morto? Eu não era nada. Por que vem até mim? Quer dizer que agora eu valho alguma coisa? Quer dizer que agora eu presto? Quer dizer que agora eu sirvo para lutar as tuas batalhas? Frouxos. Jefité topa e vai, mas ele não vai sozinho. Ele leva aqueles homens com ele porque sabia verdadeiramente que aqueles homens eram guerreiros e estavam preparados para lutar com aqueles inimigos, com aqueles adversários que tinham se levantado lá em Israel. E Deus, na vida de Jefité, deu vitória. É assim que Deus faz. Muitas das vezes, a tua família te humilhou, te pisou, te massacrou, te escorraçou, te colocou para fora de casa. Mas a roda de Deus, ela vai virar. Quem está embaixo vai ficar amanhã em cima, e quem está em cima hoje, amanhã vai ficar embaixo. Os humilhados serão exaltados. Eu gosto, tem uma palavra, certa feita eu estava escutando uma palavra do pastor Abelio Santana, e ele dizia assim mesmo: cuida bem de mim hoje, porque você não sabe quem serei eu amanhã. Então você não precisa pisar em ninguém, maltratar ninguém, independentemente da posição que você ocupa. Hoje em dia, você está lá em cima, e aí você diz: eu vou pisar, vou maltratar, vou fazer. O mundo dá voltas. Isso aqui não é conto de fadas. Isso aqui é a realidade. Isso aqui verdadeiramente aconteceu. Deus era na vida de Jefité, conhecido como herói da fé. Assim é comigo. Aconteceu na minha vida. A vida da Isa, ninguém queria ajudar a Isa. Ninguém queria estender a mão para a Isa. Ninguém queria confirmar a maldade que a Isa sofria. E quem confirmou? Quem confirmou foram homens levianos. Homens que estão na vida do crime. Homens que são traficantes, ladrões e assassinos. Foram esses que se juntaram com a Isa. E a partir de então, nasceu o projeto que se chama hoje Só o Senhor é Deus. Um projeto que começou bem pequenininho e eu nunca imaginei que ia ter uma grande proporção. Hoje, o Só o Senhor é Deus, ele existe a nível nacional e internacional. Hoje, só é possível eu estar lutando, brigando por justiça por causa de outrora. Aqueles meninos, aqueles homens, os meus diamantes, eles são os meus diamantes, eles são os meus meninos,
que eu acho muito pesado chamar de tráfico, de traficantes, eu chamo eles de meninos. Eles são os meus diamantes. Eles são pedras preciosas para mim. Eles são meus valentes e valorosos. E eles sabem que eu os amo um por um. E eu quero desde já deixar meu muito obrigada para o pessoal do Rio de Janeiro, para os meus meninos do Rio de Janeiro, para as facções do Rio de Janeiro que se juntaram a mim. Um beijo no coração de cada um do ADA, facção do TCP e do Comando Vermelho. As facções do Rio de Janeiro. E um beijo no coração de cada facção a nível nacional, de norte a sul do Brasil. O meu muito obrigada pelo carinho, pela consideração, pelo respeito, pelo amor. E aí você diz assim mesmo: Isa, o que é que esses meninos fazem por você? E aí você vai dizer assim, eu vou te dizer assim, o que é que eles não fazem por mim. Porque o que eles fazem é segurar na minha mão, que talvez você não veja. Muitas vezes, quando eu estou assim para baixo, eles vêm e te animam. Eles vêm dizer, esses dias eu estava escutando, visualizando o filme Ghost. E a Demi Moore falou, eu estou me sentindo tão sozinha. E eles falavam. Do jeito dele, eles diziam, não. Eles diziam assim, tu tem o TCP, o Comando Vermelho e o ADA, tu tem os teus meninos. Às vezes, quando eu estou dormindo e de repentemente eu tenho sono, eu acordo meio assustada, e eles buzinam para dizer, calma, estamos aqui. Calma, você não está sozinha. Nós estamos prestando atenção em tudo. Estamos contigo. É por isso que a história de Jefité se parece tanto com a minha história. E tempos atrás, quando eu atravessei a ponte Rio-Niterói, eu vi uma placa à esquerda escrito Jefité. Era tintas. E eu fui justamente levada pelo Senhor, quando atravessei aquela ponte, me deparei com um dos meus meninos. E ele estava manifestado. Foi a primeira vez que eu tive que tirar um demônio de uma vida. Ali, Deus mais uma vez me confirmando que o tráfico, que cada um daqueles meninos, Deus tinha colocado nas minhas mãos. Sabe por quê? Deus faz assim, olha. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Medita nisso. Os meus meninos, Deus me entregou e eu os amo. A minha história é igual à história de Jefité. Glória a Deus. Eu quero falar, gente, um pouquinho, rapidamente, que eu acho que eu até passei, estou com 13 minutos. Declaração dos Direitos Humanos, artigo 5, 5º, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Eu visualizei uma reportagem lá na minha terra, Belém do Pará, policiais torturaram e estupraram uma moça de 18 anos, uma jovem de 18 anos, e esses homens estavam sendo soltos. Tinha sido liberado a soltura. Aconteceu a soltura deles. E os outros policiais soltaram fogos. Estavam à frente, comemorando, se alegrando pelos colegas que tinham estuprado e torturado uma moça. Diz pra mim, o que esses homens têm na cabeça? Cocô? Vê o colega, sabe que o colega estuprou, sabe que o colega fez e aconteceu e ainda vai a favor, ou seja, continua, eu dou aqui o meu consentimento aval. Ei, policial aí, se quiser estuprar, não, porque aqui no Rio de Janeiro também teve uma situação, lá em Copacabana. Policiais entraram num prédio
Um policial entrou e foi lá para estuprar a moça. Mas a vergonha, o pior, é quando se junta uma grande quantidade de policial para ir para frente da polícia, né, da delegacia, da prisão, para pedir, solta mesmo. Vamos soltar fogos pelo crime de estupro. Gente, é escandaloso, é vergonhoso, é monstruoso. Isso é Brasil. É a injustiça do Brasil. Aonde o policial pode fazer o que quer. Até dar o consentimento para estuprar e depois vai comemorar, vai soltar fogos de artifício. Tá feio. Nossas palavras de dicionário hoje são caramunha, choro de criança, carapeteiro, mentiroso. Fiquem com Deus.